Bom dia! Uma excelente sexta-feira para todos, que Oxalá nos abençoe. Mais uma sexta-feira, após 6/6, né? Após ontem foi um aniversário, vamos dizer assim, um dia muito importante para o Bará. Acredito que todo mundo que tem sua casinha, tem sua fezinha, ou tem seu axé fez alguma coisa, buscou trazer uma prosperidade, tanto para si quanto para a família, para os filhos, para os amigos, para todas as pessoas presentes. Bom, antes de iniciarmos esse trabalho de hoje, esse nosso encontro, falar nisso, vocês estão gostando desse encontro que a gente está tendo aí semanalmente, todas as sextas-feiras? É meia hora, eu sei que é um período bem curto, mas o objetivo é uma pílula, assim, é uma coisa rápida. O objetivo é algo bem simples, o objetivo é algo bem direto, bem objetivo mesmo, não ficar muito se perdendo, entrar num assunto, tentar trazer algumas informações, claro, às vezes acabam sendo muitas informações em pouco tempo, mas o objetivo é a gente ter esse momento entre a gente, porque às vezes as pessoas moram longe, às vezes não conseguem estar presente, vir pessoalmente, tanto nos trabalhos quanto nos desenvolvimentos que a gente tem. Tenho amigos, filhos espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo, então acho que é uma forma da gente conseguir estar um pouco mais perto um do outro. Eu sei que é meia hora, é por uma câmera, mas ainda assim dá para chegar até aí um pouco o meu afeto, o meu carinho, minha palavra, e que isso fique reverberando na tua mente, no teu sentimento e ao longo do dia, da semana, e ajude, contribua com alguma coisa aí para você. Aos recados. Amanhã, sábado, às 18h30, toque de esquerda. Então, você que conhece a casa, que já está acostumado aos trabalhos, você que não conhece, seja bem-vindo, venha conhecer como funciona, como são os trabalhos, é bem bacana. Só vindo mesmo para sentir energia, para sentir o axé da casa, dos Exus, das pombagiras, que são demais, assim. É uma coisa bem... como dizem, muitas pessoas usam o próprio valor delas mesmas, que é contagiante. Não tem como você vir para cá, participar de um trabalho e não sair contagiado com a axé, com a vibração, com a energia, com a alegria que a casa inspira. Então, amanhã às 18h30, toque de esquerda, seja bem-vindo, venha para pegar um pouco desse axé. Bom, acho que o tema de hoje já está aí no título, né? Já coloquei, a convivência com os espíritos, ou seja, a convivência com o mundo invisível, a convivência com nossos ancestrais, com os guias, com os mentores, claro, não com os orixás, que já é um outro ponto, aí já é um outro patamar, essa relação. Uma próxima, daqui a algumas 3, 4, eu trago esse assunto, mas a convivência com os orixás. Então, hoje é a convivência com os espíritos, com o mundo invisível. Como que é essa tua relação com eles? Como é a relação com a sua ancestralidade? Claro, vou trazer alguns pontos importantes para que você reflita, trazer às vezes alguma ideia, algum pensamento do que eu passei, do que eu vivi, como é a minha relação, até mesmo para que sirva como exemplo, não que eu seja um exemplo, espero um dia ser, mas estou longe ainda disso, mas espero que sirva como uma forma de observação, como um ponto, muitas vezes, claro, um alicerce de percepção e de vários exemplos para que você possa tirar ao longo da vida, porque tem muitas pessoas extremamente admiráveis, pessoas realmente com uma relação com o mundo invisível maravilhosa, extremamente positiva. Então, nossa ideia de hoje é trazer essa relação. E até mesmo para você que está em processo de desenvolvimento, e está começando a se relacionar, está começando a perceber o quanto esse mundo ele é presente, o quanto esse mundo é ativo, o quanto ele se manifesta, como ele se manifesta a partir de você, através, muitas vezes, de você, para que você entenda essa relação. Porque um dos pontos principais que eu vejo é quando, principalmente logo cedo, a criança nova já tem manifestações, já consegue perceber, muitas vezes, os espíritos, o invisível, e tem medo, então acaba muitas vezes bloqueando. Ou tem uma outra doutrina, um outro pensamento, e a própria família, não, isso é coisa errada, isso é do demônio, deixa essas coisas para lá. E vai bloqueando isso. Então existe tanto um repúdio externo, quanto um repúdio interno. A própria pessoa começa, não posso ver, não quero isso. E ela começa a tirar o foco, a tirar a atenção daquilo. Então, obrigatoriamente, ou de forma mais até singela, os próprios espíritos começam a se afastar.
começam a não trazer aquela manifestação, ou porque a pessoa tem medo, ou porque a pessoa bloqueia, ou porque a pessoa não vai se tornar um ser humano melhor por conta daquilo, porque vai deixar mais medroso, mais ansioso, uma pessoa mais insegura. Então não é a intenção deles. Justamente ao contrário, a intenção deles é com que você cresça, com que você aprenda, com que você se torne uma versão melhor de si mesmo. Então eles têm esse objetivo para que você explore, através do autoconhecimento, o seu interior, o seu mundo interior, o seu emocional, o seu espiritual, o seu consciente, seu inconsciente. E a partir daí, você utilize toda essa ferramenta. O que eu gosto sempre de lembrar é que todo médium, ele é um hipersensível. Ele tem uma sensibilidade mais aflorada. Então ele vai reconhecer e vai perceber coisas além. Então os 5 sentidos dele acaba se aflorando um pouco a mais. Então a visão é um pouco mais aguçada. Então ele vai ver, não só espiritualmente, às vezes uma aura, às vezes uma presença, às vezes um vulto que começa, ou eu sinto que tem alguma coisa estranha ali, já é um sentimento, mas a visão mesmo, ela começa, às vezes, alguma coisa um pouco borrada, aparentemente desfocada, às vezes uma silhueta apenas você vê, ou você olha para alguma pessoa, você acaba vendo um brilho em volta da pessoa, ou olhar para a pessoa e começar a ver forma se transformar. Isso é uma coisa que aconteceu muito comigo. Quando eu iniciei o meu processo de busca, de pesquisa sobre a espiritualidade, eu comecei porque justamente em alguns períodos da minha vida, muito criança, eu comecei a ter esse bombardeio do mundo espiritual, esse bombardeio desses amigos espirituais, desse mundo invisível, constantemente na minha vida. E isso começou, claro, o que está acontecendo? A minha sorte é que eu venho de uma família espírita, meus avós, eles já eram espíritas, tanto os meus avós paternos como a minha avó, os maternos também, principalmente os meus avós maternos. Eles já carregavam toda uma ancestralidade desde a minha bisavó, da minha avó Maria, que era a mãe do meu avô, também era médium, trabalhava, na época ela abria mesa em casa com os filhos, com esposas e assim, e fazia aquela reunião que parecia um centro de quantidade de filhos que tinha e tudo. E meu avô também seguiu isso, minha avó, minha mãe, minha tia. Então, ou seja, as pessoas foram e chegou até a mim. Então, o bom, o legal, é que eu tive esse amparo. Então, calma, você não está ficando louco, não está acontecendo nada de errado com você. E aí começaram a me trazer informações, conhecimento, lê esse livro, lê isso, lê aquilo, sabe? E foi trazendo, e meu começo foi assim. Eu lembro de cenas assim, bem nítidas, de eu criança, e eu estar sentado na sala de aula e olhando para o professor, e aí a minha vista acabava ficando estática, parada no professor, e de repente eu começava a ver figuras, algumas se formavam no rosto do professor ou da professora, mudava o rosto dele, se transformava em uma outra pessoa, ou muitas vezes do lado. As primeiras vezes foi assustador aquilo, porque eu era muito criança. Eu me lembro, eu devia estar na 5ª série, imagina, eu estava na 5ª série, eu lembro da cena, eu lembro do professor, não lembro o ano, mas na 5ª série, deixa o ano pra lá, deixa a idade pra lá, mas na 5ª série, então, e aquilo já me assustou, porque até então participava das reuniões, das sessões que meu avô fazia, mas ainda assim, era aquela coisa de molecada, criança, vai lá, toma um passe, conversa, tal, e acabou, o negócio que eu quero é brincar, quero ficar sabendo esses negócios de espírito. E eu tive todo esse amparo, então isso foi uma coisa muito boa. Calma, isso aqui é o que está acontecendo, isso que você está vendo é que você está conseguindo alcançar o campo psíquico de pessoas, você está conseguindo ir além extrafisicamente, porque a minha visão, ela se apurava a ponto de eu ir além. Então essa minha convivência com eles se iniciou muito cedo. Eu já tinha isso, assim, a ponto de eu fazer uma viagem para um hotel fazenda, chama Hotel Fazenda Boa Vista, que fica em Bananal, Barra Mansa, e ali foi praticamente o meu boom, porque ali é um hotel onde foi gravada a Cabocla, assim, várias novelas foram gravadas, é um hotel fazenda, e a Globo utiliza muito aquele cenário, porque é maravilhoso, tudo conservado, da época do café, tudo, colonial, bem bonito, e eu fui lá. E assim, minha vida, naquele momento, foi onde foi um divisor de águas aquilo, porque eu via muitos que eram pretos, escravos ali, e muitos naquela convivência, escutava barulho, então aquilo para mim foi muito marcante. E a partir daquele momento que eu cheguei a mim mesmo e falei, bom, já que eu tô tendo isso frequentemente, não tem para que eu fugir. Eu preciso ir atrás, eu preciso conhecer. Então não tem como. Então, o quanto eu não tinha medo, mas
era um desconhecido, e nós temos medo daquilo que a gente não conhece, não controla, não domina, não tem uma previsão. E aí eu comecei a ir atrás, comecei a buscar, e aquilo para mim foi um divisor de águas, onde, bom, a partir de agora, comece a aprender, comece a conhecer. E ali minha vida mudou, e foi quando eu comecei. Mas eu tive pessoas ao meu lado que não falavam, você tá doido, isso não é normal, isso não. Eram pessoas que me incentivavam, eram pessoas que legal que você tá vendo. E aí davam explicações, me colocavam num certo caminho. E isso foi muito bacana, isso foi muito importante para mim. Então, se você tem um filho, alguém que está passando por isso, não tire isso dele, mas pelo contrário, enalteça, leve boas leituras, traga a um lugar, sabe, dê informações, passe essa live para ele, para que ele comece a entender que a convivência com o mundo invisível é normal. É comum, é porque algumas pessoas acabaram se cegando, acabaram se fechando e realmente não reconhecem. Mas isso não significa que o mundo invisível não está interferindo na vida daquela pessoa. Só ela não está tendo a sensibilidade de ver. Ela está dentro de um ambiente onde ela não está colocando foco, a importância, a atenção e está, de certa forma, bloqueando a sua sensibilidade. Então, estar com a sua sensibilidade aflorada é reconhecer que, neste caso, é a visão que se apura a ponto de você ver além do que extrafisicamente existe. A audição, a mesma coisa. Então, você está escutando coisas. O olfato vai aguçar, você vai sentir cheiros. Então, sabe, entrou num lugar, nossa, cheiro de charuto, cheiro de pinga, nossa, cheiro de perfume assim assado. Tal pessoa usava esse perfume. Passa um minuto, a pessoa te liga ou chega. Ou fala, nossa, estava pensando em você. Sabe, pequenas coisas você começa a ir percebendo. Claro, quando você acredita, quando você confia, quando você dá crédito a isso, se enaltece, intensifica muito mais. E aí você vai aprendendo e com o próprio dia a dia você vai aprendendo a lidar com esse tipo de interferência, com esse tipo de intercâmbio, desse convívio que existe. O que é bacana é porque isso vai se apurando. Fisicamente falando, o tato é um sentido extremamente aflorado que as pessoas têm. Elas percebem, estou sentindo que tem alguma coisa aqui. Essa pessoa não está bem. Putz, entrei aqui, não tá legal. Ou que lugar agradável, que lugar bacana, que lugar bom. Então, é como se o seu tato fosse além, porque o seu tato está apurado a ponto de você reconhecer e perceber o ambiente à sua volta, como se a sua aura se expandisse e dentro dessa expansão ela fosse muitas vezes captando tudo isso que está à sua volta. Só que para isso você precisa acreditar. Quantas vezes você teve uma intuição e você não acreditou? Não vai por aquela rua, não vai naquela festa, não faça isso. E você vai e faz, quebra a cara. Isso já é a tua intuição, já é essa mediunidade, essa sensibilidade, justamente trazendo a você. Porque assim, o corpo físico é carne, não é nada. Nós temos nossos outros corpos. E toda essa sensibilidade, quando você faz uma projeção astral e você sai fora do corpo, eu já tive a possibilidade de algumas vezes fazer isso de forma consciente, você percebe que o corpo não é nada. Porque você vê o teu corpo ali, você está fora e você está pensando muito mais com um estímulo mental muito mais aguçado, muito mais rápido, sentindo tudo, com toda a sensibilidade extremamente à flor da pele, e você vê teu corpo lá, então você descobre que o teu corpo naquele momento é um pedaço de carne, nada além do que aquilo. Você percebe que todo esse mundo de sensibilidades, de experiências, de sentido, não está naquele corpo. E aí abre para você um mundo, é como se você pegasse lá no Matrix e tomasse a pílula, engolisse a pílula azul e não a vermelha. Então, ou seja, você descobre um mundo que é constantemente em convivência com a gente e a gente não percebe. Então você começa a descobrir que os espíritos, ele é uma parte que liga o invisível ao visível, o tempo ao eterno. Então você começa a deslumbrar um mundo, que ele é muito maior do que você imagina. Ele é muito maior do que eu seguro, do que eu apalpo, do que eu pego, do que eu participo. Que as pessoas, elas transcendem muito mais além do que essa vida. Porque o que é curioso, uma das coisas que eu percebi que modificou na minha vida, no exato momento em que realmente caiu a ficha de que realmente existe espírito, tô vendo, tem um outro mundo, esse mundo é um pouco maior do que aparentemente as pessoas acreditam ou o mundo nos mostra. A tua relação com as outras pessoas, ela transcende. Porque você não olha para aquela pessoa apenas como aquela vida, como aquela existência. É como se você julgasse uma pessoa pela única roupa que ela tem.
Então você vai em um ambiente de esporte, por exemplo, e você vê a pessoa com uma roupa esportiva, pronto, acabou, ela é um esportista. Às vezes não, ela é uma advogada. Mas naquele momento ela está praticando o esporte, ela vai usar uma roupa macia, ela não vai colocar um terno, um blazer, alguma coisa, sei lá, alguma coisa parecida, ela vai usar alguma coisa confortável. Então, olha, quando abre isso, você reconhece que esse mundo externo, assim, além do que existe fisicamente, ele melhora e faz com que a tua relação com as pessoas acaba transcendendo a um nível, assim, infinito, porque você não sabe até onde aquilo pode chegar. Você não tem essa percepção tão aflorada para ir além e perceber até onde vai, até onde é o limite, até onde alcança, até onde não alcança. É muito importante você ter esse avanço. Então, por outro lado, você começa também a valorizar essa transcendência. Você consegue valorizar esse além-tempo, esse além-espaço, e você percebe que esse mundo que a gente vive, esse mundo físico que a gente está, é apenas uma parcela, é apenas uma fatia desse queijo gigante que a gente vive. Então, descobrir o outro mundo, deslumbrar outras dimensões, outras realidades, outros planos espirituais, é de uma riqueza tão grande, é de uma alegria, de uma satisfação tão enorme, porque você descobre que você que está em busca do autoconhecimento, você que está buscando aprender, saber, conhecer, você descobre que é um livro infinito. Porque é ruim você pegar um livro, e é um livro curto, às vezes você gosta daquele livro, é tão legal, e já acabou. Então, quando você está nesse autoconhecimento, nessa busca, você descobre que esse mundo é um pouco maior, tem mais quintais, tem muito mais cômodos e é uma mansão, você fala, opa, que lugar maravilhoso que eu moro. Então por que eu vou deixar a minha intuição, a minha observação, o meu apego somente a este mundo, aonde eu posso ir muito além? E é engraçado, porque quando você reconhece este outro mundo e você começa a ver como real e como natural, como sincero, como verdadeiro, esse mundo começa a ter uma outra conotação também. Porque você começa a sentir o teu encaixe nesse mundo, em alguns momentos esse desencaixe, esse encaixe, como algo extremamente natural, como algo comum, funcional para um espírito que está em constante evolução e que toda noite sai para dormir e tem que deixar aquele corpo porque não suporta. Porque nós não somos desse mundo. A prova disso é ficar sem dormir. Você precisa sair daqui, você precisa deixar esse corpo. Você precisa ir além. E dentro desse processo, quando você se projeta para fora, necessariamente você tem essa consciência. Só que quando você retorna, você perde. Agora, se você começa a fazer isso de forma mais equilibrada e ao mesmo tempo programada, você consegue. Procura fazer isso antes de dormir. Começa por esse lado, antes de dormir, fazer isso, falar, tal, vou fazer tal coisa, gostaria que essa noite fosse em tal lugar, mas não fez uma, duas vezes, não deu certo, não quero mais fazer. O trato com você, ele exige uma responsabilidade. O cuidado com o seu autoconhecimento e a perseverança, ela exige com que você seja perseverante nisso, com que você acredite, que você dê um pouco mais de crédito, um pouco mais de tempo, que dê muito mais oportunidade. Então comece antes de dormir, faça uma meditação, faça uma oração, chame teus ancestrais, seus guias espirituais, seus mentores, não importa como você se relaciona, mas para que te leve a lugares onde você possa se conhecer, aprender e que você venha, que você retorne para o corpo lembrando disso, de forma consciente, para que todo aquele conhecimento não fique apenas no inconsciente. Voltou, gente? Bom, e aí diante disso, você entende toda essa relação que você vai criando com seus guias, com seus amigos espirituais, essa convivência que você vai tendo com seus ancestrais. Porque, de certa forma, você é a continuidade e o legado de toda essa ancestralidade. Você é a continuação de tudo. A minha relação, principalmente com o Bentinho, sempre foi muito boa. O Bentinho entrou na minha vida há mais ou menos uns 20 anos atrás, e especificamente acho que há 11 anos atrás, quando nasceu esse livro, Um Novo Olhar, justamente foi isso, foi uma coisa muito importante essa minha relação, porque ele veio, trouxe um universo para mim que era totalmente desconhecido. Eu nunca tinha psicografado, eu venho de uma religião de Umbanda, de matrizes africanas, o candomblé, então esse universo para mim era um universo totalmente desconhecido, era um universo extremamente
assim, inalcançado, porque era de uma outra forma. E o Bentinho trouxe, não. Se você é médium, você precisa desenvolver a sua mediunidade em todos os sentidos e perceber que todos os sentidos são importantes, são funcionais. E é importante porque se você vai desenvolver um ou outro, eles vão, a própria mediunidade, ela vai se equilibrando, vai se juntando através desses sentidos e com isso ela vai crescendo. Então, exemplo, se você é uma pessoa, claro, se você enxerga, se você tem a visão, tem o olfato, tem paladar, tem todos, quanto mais você pode apreciar. Para apreciar essa água, é muito melhor eu apreciar essa água através do paladar bebendo, olhando e vendo que ela é transparente, com a visão, sentindo o cheiro, que não tem nada, mas se fosse um suco, um refrigerante, eu sentiria o cheiro. Então, ou seja, então eu consigo ter uma apreciação muito mais completa disso. Então, se eu tenho mais mediunidades nesse sentido afloradas e desenvolvidas ou em processo, eu consigo ter uma sensação, uma percepção, um reconhecimento e um aprendizado muito mais amplo e muito maior através do que apenas um trabalho de psicofonia ou incorporação ou tudo. Então, quando ele chegou para mim e falou, não, nós vamos escrever um livro, eu falei, mas como eu vou escrever um livro? Não, eu vou editando, vou passando tudo e a gente vai escrevendo, vai ser um livro a dois. Algumas ideias você pode colocar com as suas palavras para que também tenha a sua cara, mas eu quero trazer toda a ideia, todo o enredo, toda a história, justamente para que você também aprenda. E aí foi nascendo e nasceu esse livro maravilhoso, belíssimo, que você lê em 2 dias, porque ele prende, você quer ler, quer saber, quer aprender, e é justamente esse processo de desenvolvimento. É esse processo de um menino chamado Caio que inicia esse processo. Então, comece a dar crédito, comece justamente a dar atenção à sua mediunidade, ao seu processo mediúnico. Esses amigos, essa convivência espiritual com eles é tão importante, porque eu sempre falo, para mim, eles não são distantes, eles estão aqui. Eu simplesmente tenho um véu que separa essa visão, em alguns casos, mas eles estão aqui. Então, de certa forma, eles são como se fossem os faróis que justamente faz com que a gente explore todo o nosso potencial, para que a partir desse potencial que alcançamos, conseguimos nos tornar versão melhores de nós mesmos. E é isso que ele vai buscar, é isso que eles veem com o objetivo de nos estimular, de nos motivar, de nos impulsionar a sermos melhores hoje do que somos ontem, do que fomos ontem. E ele tem essa proposta, ele tem essa ideia e traz isso pra gente de forma extremamente objetiva, de forma extremamente fundamental. Uma das coisas mais importantes que justamente eles trouxeram são, claro, algumas leis que eles acabam carimbando assim na gente para que a gente aprenda e cresça em relação a algumas coisas. Uma delas que eles sempre trouxeram para mim é justamente essa visão de amar o próximo, de olhar para o próximo como se ele fosse uma continuidade sua. Porque se todos nós somos partes de uma única família, eu não posso me ver como separado do outro. E aquilo que eu faço para o outro, de certa forma, eu estou fazendo a mim. Porque existe essa relação. Só que assim, hoje a gente vive, infelizmente, um mundo onde as pessoas estão mais polarizadas, estão divididas. Tem um ditado antigo, tem uma frase, se eu não me engano, quem falou foi Schopenhauer, que ele fala: a única alegria do rebanho é quando o lobo come a ovelha ao lado. Então olha hoje o que a gente vive. Hoje a nossa alegria é quando a merda acontece com o outro e não comigo. Eu falo, que bom, me livrei. Sabe, sempre é o vizinho. Mas você esquece que você também é o vizinho de alguém. Então, essa relação de separatividade não existe. Então, no começo é tudo muito, bonito, que legal, amar o próximo, como assim mesmo e tal. Só que se você estuda e vai além disso, você percebe que não. Que ao você estar amando ao próximo, ou seja, de você olhar para o próximo, é porque o próximo também é para você um exemplo, um aprendizado. E que muitas vezes é preferível você aprender com o exemplo que está ali na sua frente do que você ter que quebrar a cara. E aí você percebe que essa separação não existe, porque todos estamos no mesmo nível, buscando as mesmas coisas. Claro, algumas pessoas acabam tendo prioridades ou se confundem nas suas prioridades. Mas assim, uma planta busca fotossíntese, assim como essa e como outra. O ser humano é a mesma coisa, o ser humano não busca fotossíntese, mas busca ser essa versão melhor de si mesmo, busca aprender, busca evoluir, busca crescer, sabedoria, virtude, valores. É o que o ser humano busca. Tudo bem, alguns querem e buscam, claro, uma qualidade de vida, coisas melhor, tudo bem. E não vejo isso como um problema. Mas
a base por trás de tudo, ou seja, o alicerce, é sempre a mesma coisa. Não tem como um ser humano estar além disso. O segundo que muitas vezes eles falam, que eles trazem, é justamente você buscar ser o melhor, ou seja, dentro do seu autoconhecimento, buscar ser um ser humano melhor. Isso é muito bacana. Então eles estão sempre nos estimulando, sempre nos provocando a deixar um medo, a deixar um desvalor, a mudar algum egoísmo, deixar de lado, ou seja, eles estão sempre nos impulsionando, nos dando elementos, força, para que nós sempre busquemos o melhor, para que nós sempre olhamos à frente e percebemos que sempre tem um passo à frente aí, que o processo de iluminação, o processo de crescimento, de iluminação espiritual, ele está totalmente relacionado ao processo de lucidez, de autoconsciência, de autopercepção, de descobrimento. E para isso, claro, você precisa se desapegar de algumas coisas. Então não é legal uma pessoa vaidosa, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa rancorosa. Então é uma forma de você, ao melhorar, não simplesmente ser uma pessoa melhor, mas deixar de ser algo que muitas vezes não seja legal. Coisas viciosas, situações degradantes, relacionamentos tóxicos, e você vai soltando. E o terceiro ponto, gente, estou acelerando porque é meia hora mesmo, eu não gosto de passar. O terceiro que ele pede muitas vezes é aquele saber colocar o foco e a atenção nas devidas proporções. Muitas vezes mal interpretado como desapego material. Eu não gosto de usar essa frase, não gosto de usar isso porque as pessoas acham que eu tenho que me desapegar de tudo, doar tudo embora. Assim como muitos santos católicos fizeram. Porque é a visão cristã que a gente vive. Não! Se você está nesse mundo, tenha o que esse mundo de melhor possa te oferecer. Só que nós vivemos em uma sociedade onde o paternalismo, a ideia do vitimismo é muito grande. Então tem que ser pobre, o pobre é dos reinos do céu. Nada disso. Prosperidade hoje mostra que não é nada disso. Os deuses africanos, os orixás africanos eram riquíssimos. Assim, de um poder... o pessoal, a África é muito pobre. Gente, a África é pobre hoje porque foi roubada, porque foi tudo. Mas, por exemplo, o reino da rainha de Sabá foi um dos reinos mais ricos de todo o mundo. No entanto, que toda a ideia do templo do rei Salomão, Israel, tudo foi tirado, esse dinheiro, essas obras, veio de onde? Veio da rainha de Sabá, que era um rico riquíssimo, um reino riquíssimo. O Egito, gente, não só em riqueza de ouro, de tudo, mas de conhecimento, a riqueza de textos que teve, sabe? É incrível, é incrível. A biblioteca, que pegou fogo, mas ainda existe alguns de Alexandria, gente do céu, o que é aquilo? Aquele conhecimento é riqueza de bens materiais, é riqueza de conhecimento, é riqueza de ancestralidade, é riqueza de tanta coisa, sabe? Aquelas pirâmides, que é mais do que aquilo, que é mais do que um conhecimento astronômico, físico, matemático, químico daquilo tudo, os embalsamentos. Olha o conhecimento químico que existe. É que hoje a gente tende a julgar e olhar a África como um lugar pobre, mas assim, porque a gente está nessa realidade, nesse mundo, onde as pessoas foram escravizadas, onde as pessoas foram roubadas, foram extremamente degradadas dentro do seu próprio território. Mas não tem como. E assim é o processo. Em algum momento, isso vai ser num outro, o outro espera que isso não aconteça mais em nenhum país. Mas a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Porque é como se fosse a roda do Sansara, né? Alguns países melhoram, crescem, tudo. Qual o Império? O Império Romano está vivo? Não está mais. Acabou. Não existe mais. E assim, foi um dos maiores impérios. Diz que o Sol, principalmente o Império Inglês, que foi muito grande, diz que o Sol não se punha no Império Inglês, no Império Britânico. Porque enquanto num lugar estava de noite, numa outra ponta já estava de dia. Então quando anoitecia aqui já estava. Então, ou seja, era tão grande o território que o que se falava era no Império Britânico, no Império Inglês, o Sol não se punha. Então, e cadê esse império hoje? Cadê? Não existe. Não tem mais nada. Olha o que tem. O resquício que sobrou de Ucá, de toda essa... do Reino Unido, sabe? A quantidade mínima de países hoje que fazem parte, fora os que saíram, como Jamaica, como Austrália, Canadá, que já não fazem parte. Mas e aí? Então, todo esse processo e de entender esse desapego, a parte material, é realmente buscar para que o material dê oportunidade e favoreça você a crescer, mas não que você seja escravo dele. É colocar a riqueza sobre a mesa e mostrar quem manda em quem serve a quem. Só que as pessoas se apegam tanto a ponto de perder. Então, esses três principais
são um dos ensinamentos que eles sempre me passaram, sempre, ó, é isso que a gente espera, é isso que a gente busca. E se você tem uma boa convivência, você consegue entender e vai além do que aparentemente parece ser o comum. Gente, deu nosso horário. Bom, hoje eu vou pegar uma parte bem rápida do livro. Lembrando, Um Novo Olhar, Além do Olhar, estão os dois livros, tanto o e-book quanto o livro físico, estão pela editora Hercules.com.br. Entra lá, uma editora fantástica, tem livros maravilhosos além desses. Dá uma olhadinha lá, editorahercules.com.br. Compre o livro, chega na tua casa, eles mandam para todo o Brasil, tá? Bom, peguei uma parte hoje, página 238. Você que tem em casa depois quiser ler, vamos lá. Vou ser bem rápido. Conhecer a si mesmo é de fato uma das tarefas mais fundamentais da vida. Entender como suas forças internas operam e influenciam suas escolhas é crucial para viver de maneira mais satisfatória e produtiva. No entanto, muitas vezes somos criados para direcionar nosso foco para fora, para entender e se relacionar com as pessoas ao nosso redor, em vez de nos voltarmos para dentro e nos conhecermos profundamente. Trazemos conosco as experiências, vivências de vidas passadas que podem moldar nossos medos, traumas e fobias. Muitas vezes permitimos que esses sentimentos retornem e nos amedrontam novamente. É importante reconhecer esses padrões e trabalhar para superá-los. Ou seja, se você percebe que toda essa sensibilidade, ela vem de dentro, ela é interna, e você acredita, você começa a reconhecer que o teu espírito, não somente os seus espíritos de ancestrais e guias e mentores, mas o seu próprio espírito, justamente tem uma bússola e sabe te dar a direção. Gente, até amanhã. Amanhã, às 18h30, toque de esquerda. Espero você. Que você tenha uma excelente sexta-feira. Nossa próxima live agora vai ser também na quinta-feira. Então, na quinta-feira à noite, às 7 da noite, né? Exatamente, 7 da noite, se eu não me engano, que é uma aula que depois vem o Bentinho. Então, quem quiser também vir para participar tanto da nossa live e depois da convivência com o Bentinho, venha para conhecer, que é uma figura maravilhosa. Até amanhã, no Toque de Esquerda, que você tenha uma excelente sexta-feira, que Oxalá abençoe todos nós, do fundo do coração, da alma, do espírito, e que coloque o Alá dele sobre todos nós. Gente, tchau, tchau.